Olá pessoal, esse vídeo aqui é mais um vídeo sobre utilizar o Ethernet Shield aí para fazer aplicações com Arduino. Nesse exemplo aqui eu quero mostrar como utilizar o SD card para ler alguns arquivos, por exemplo, arquivos HTML, CSS, JS, inclusive imagens, para compor a página que vai ser escrita. Então eu fiz uma aplicaçãozinha aqui, já tinha uma outra aplicação que eu mostrava como fazer login e logoff. Me baseei naquela aplicação lá, então já tem algumas partes aí que eu não vou entrar muito em detalhe, que já foi feito no outro, que pede usuário e senha. Caso admin, admin. Eu já mostrei como fazer isso no outro vídeo, vai estar aí na descrição. Então tá aí, tá carregando, veja que nós temos um HTML, um fundo alterado, e aqui eu tenho um espacinho aqui no título, uma imagem, um link para logoff. Eu tenho um JavaScript executando aqui no init do HTML, e tudo isso aí está em arquivos que estão definidos dentro do SD card. Então vamos dar uma olhada aqui no exibir código fonte. Então veja, isso aqui é um arquivo HTML que ele foi inserido dentro da página, dentro de um arquivo e salvo dentro do SD card. Foi carregado. Aqui nós temos referência a outros arquivos, veja, CSS. Vamos abrir esse CSS. Isso aqui é um outro arquivo que está no SD card. JS. Então esse aqui é o arquivo JavaScript que fez o Hello World lá. Essa aqui é a imagem. Se eu quiser salvar ela, uma imagem JPEG, que é essa aqui, que é essa imagem aqui que está salva lá também. E tem aqui um link, deixa eu fechar, que é para download. Então se eu clicar aqui, ele vai pedir para fazer download de um arquivo PDF que também está salvo no arquivo, no cartão de memória. Está iniciando, não é muito rápido, ele demora um pouquinho para carregar o arquivo, porque tem que fazer a leitura do cartão. E o cartão que eu tenho aqui, ele é bem antigo, é 256 MB. Estou usando um cartão aqui, provavelmente os cartões atuais são mais rápidos para leitura, mas como exemplo ele serve bem. Então fez o download, vou abrir o arquivo. Então tá aqui, é um arquivo PDF. Esse arquivo PDF está salvo lá no cartão de memória. O Arduino leu esse código e mandou para cá pro browser quando fez a solicitação. Isso tem que ser feito na unha mesmo. Você não tem uma função que pega e te manda um arquivo já de bate pronto. Você tem que ler o arquivo, abrir o arquivo, ler e ler os bytes dele e enviar ele para o browser. Então eu vou mostrar aqui o código fonte que foi usado. Então tá aqui, vamos ver. Não vai entrar muito em detalhes aqui, tem a questão de validar o usuário, rotina e tal, SD card, funções para SD card, iniciar SD card. Tem aqui a parte das páginas HTML. Então eu tenho aqui um write from file. Essa função aqui, ela lê um arquivo e retorna para o cliente, desde que eu já tenha passado o cabeçalho para o cliente. Então eu passei o cabeçalho, depois que eu passei o cabeçalho com as informações do que eu estou enviando para o browser, eu abro o arquivo, leio ele e escrevo no cliente o que está dentro do arquivo. Esse arquivo está no cartão de memória, que vai ser de acordo com o nome do arquivo que é passado aqui como parâmetro. Tem as funções que podem ser Ethernet, o IP e tal. E aqui eu tenho as questões do HTML mesmo, da aplicação. Cada vez que eu vou ler alguma coisa, eu vou passar para o cliente que estiver solicitando. Então tem aqui, por exemplo, JS. Antes de ler o arquivo JS que está me pedindo, eu tenho que passar um cabeçalho para o browser, dizer, ó, content type, text, JavaScript. Então eu tenho uma função aqui só para arquivos de JavaScript. Eu tenho uma função aqui para arquivos CSS. Tem uma outra função aqui para o favicon. Se a gente olhar aqui, ó, até esqueci de falar, eu mudei o ícone aqui da aplicação. Coloquei um ícone lá do ponto .ico, que carregou um ícone aqui, se quiser colocar. Da mesma forma que tem para o YouTube aqui, que tem o ícone dele, a sua aplicação aí pode ter um ícone para aparecer aqui nessa janelinha. PDF download. Então se você tem um arquivo, por exemplo, um arquivo que você queira fazer download, um PDF no caso que eu criei aqui, eu tenho que colocar content type application download,
Se eu colocar como PDF, ele, em vez de fazer o download, ele vai abrir no próprio browser. Então a intenção aqui foi fazer o próprio download do arquivo, como a gente fez antes. Então eu passo e depois eu leio do arquivo, eu uso aquela funçãozinha que eu expliquei lá em cima. Mesma coisa, arquivo JPG, eu digo aqui file JPG, depois eu leio. Então as chamadas são todas bem parecidas. O que muda aqui é o content type, o que vai passar aí na chamada de cada função aqui. E aqui eu tenho a função exec Ethernet, aquela que fica verificando então se tem alguém tentando conectar. Quando tiver, então eu verifico aqui o que está sendo chamado. É .logoff, é CSS, é um arquivo JS, por exemplo aqui. Vamos olhar o código fonte aqui. Eu tenho aqui /uno.jpg. Então eu tenho que saber que eu tenho que verificar se está sendo chamado, está sendo solicitado esse recurso aqui. Se tiver, eu seto a variável aqui, um flag aqui dizendo sim, e quando terminar de fazer o processamento, receber a solicitação, terminando de receber a solicitação, tem esse if aqui em cima. Esse if aqui é que vai fazer a chamada daquelas funções que eu falei antes. Então aqui está o nome dos arquivos que vai ler do cartão de memória. Favicon, uno.jpg, html.pdf, tudo isso aqui está no cartão de memória. Então eu chamo esses arquivos aqui e envio para o cliente. Passo aqui o cliente como parâmetro, para quem está solicitando, o browser no caso, e mando esse arquivo para o browser. Já tudo definido certinho o cabeçalho aqui. E eu tenho também a opção aqui do logoff, né? Como eu já mostrei antes, já mostrei isso aí num outro vídeo, como fazer login e logoff. Login a gente fez no começo. O logoff estava com um problema que ele não funcionava no Firefox. Eu corrigi essa funçãozinha para o Firefox. Eu não vou fazer o login aqui, mas eu tenho outro vídeo que vai ficar linkado aqui que mostra como fazer o logoff. Nesse aqui também tá. Eu vou fazer aqui o logoff. Você não está mais conectado. Se eu tentar conectar de novo, vai pedir senha. Fazer o login aqui, senha errada não vai. De mim é de mim. Ok. E aí vai carregar de novo. Carrega a imagem de novo. É um pouco lento porque ele tem que ler o arquivo lá, e o arquivo é um pouquinho grande e demora um pouquinho para carregar. Mas com um cartão de memória mais rápido não vai ter esse problema todo aí, vai ser pelo menos um pouco mais rápido. Tá aí, carregou de novo. Então é isso aí, pessoal. Tá aí, vou deixar disponibilizado no blog. Acho que dá para ter uma ideia de como funciona. Só faltou mostrar aqui. Aqui tem a parte de validar o usuário e tal. E aqui no setup tem iniciar CD card, iniciar internet, passa a configuração internet, e dentro do loop fica sempre verificando se tem alguém tentando se conectar. Se tiver, faz o tratamento, que aqui não vai estar aparecendo. Se faz dentro do loop tem exec internet, e se tiver alguma outra coisa para colocar no código, pode colocar aqui normalmente aí, para fazer o tratamento dentro do loop. Então é isso aí, valeu.